enquanto sociedade, devemos educar as crianças e adolescentes para a vida. Mas o que estamos fazendo para isso? Que exemplos estamos deixando para as futuras gerações? Meu nome é Antônio Rodrigues Neto, sou um homem branco, careca, uso barba, estou vestindo uma camiseta preta, ao fundo é possível ver uma parede de tijolinhos expostos com alguns quadros e uma planta ornamentando o ambiente, e hoje vou falar com vocês sobre educação de crianças e adolescentes em perspectiva feminista. Mas por que esse é um tema de direitos humanos das mulheres? A educação feminista é um tema de direitos humanos das mulheres, pois é em nossas casas, escolas, bairros, grupos de amigas e amigos que aprendemos a nos relacionar socialmente. E se pararmos para analisar as dinâmicas nesses espaços, facilmente perceberemos como, ainda hoje, a responsabilidade de educar as crianças recai mais sobre as mulheres do que sobre os homens, naturalizando a sobrecarga de trabalho, bem como aí a exaustão física e mental delas. Além disso, temos educado meninas e meninos de forma diferente, desde o seu nascimento, condicionando elas ao espaço privado, a ficarem aí dentro de casa, enquanto eles são incentivados ao desenvolvimento de outras potencialidades e à ocupação dos espaços públicos, a brincar na rua, por exemplo. A forma como crianças e adolescentes são educados em casa e nas escolas indica como ocuparão papéis sociais e gozarão de oportunidades e direitos no futuro. Com a naturalização das opressões desde a infância, resta pouco espaço para refletir sobre elas. Por isso, a educação pautada em perspectiva feminista é tão importante, pois ela nomeia os problemas e busca pensar alternativas para superar essas dinâmicas de opressão. Mas como, atualmente, crianças e adolescentes têm sido impactados por uma educação sem perspectiva de gênero? Aos 6 anos de idade, a gente já vai vendo o impacto dessa criação de estereótipos e reforço de estereótipos, por exemplo, na autoimagem das meninas. As meninas, elas começam já a apresentar uma autoestima, achar que os meninos são mais inteligentes do que meninas. Então, tem um trabalho muito interessante que ele fez alguns experimentos com crianças, meninas e meninos, e ele mostra justamente isso. Então, ele fala um textinho de meninas de 5 a 7 anos, meninas e meninos de 5 a 7 anos. Então, eles falam para as crianças um texto que descreve uma pessoa muito, muito inteligente e pergunta para meninos e meninas quem é essa pessoa. E apresenta uma foto de um homem e uma foto de uma mulher. E a criança tem que escolher quem é essa pessoa muito brilhante. Aos 5 anos, ambos, meninas e meninos, escolhem majoritariamente a foto do seu respectivo gênero, que ele se identifica. A partir de 6 anos, os meninos continuam escolhendo os homens como representantes dessa pessoa brilhante. E as meninas começam a diminuir, a escolher mais homens do que mulheres, ou escolher menos mulheres do que homens. Por outro lado, a gente vê os meninos sendo tolhidos muito de forma a afetividade dos meninos, Eu acho que é muito tolhida na nossa cultura. Então, os meninos não podem chorar, os meninos não podem ser carinhosos, Isso não é esperado no menino. O binarismo de gênero, azul e carrinho para os meninos, rosa e boneca para as meninas, imposto reiteradamente pelas normas sociais e nossa cultura misógina, ignora as especificidades e diferenças de cada pessoa, criando-as com base em estereótipos de gênero. Coisas que parecem pequenas, como por exemplo a roupa, a brincadeira, o brinquedo, têm grandes impactos na formação individual de crianças e adolescentes.
Enquanto meninas são ensinadas para o cuidado e os afazeres domésticos, os meninos são estimulados a demonstrarem força e nunca demonstrarem sentimentos. Sem a liberdade de se desenvolverem plenamente, desde a infância, crianças precisam se adaptar a esses papéis de gênero. E aquelas que não correspondem a essas expectativas de gênero são apontadas e corrigidas em todos os espaços que ocupam. Primeiro nas suas casas, depois nas escolas, igrejas, na convivência com outros membros familiares e até mesmo nas rodas de amigos e amigas. Com isso, mantemos uma estrutura desigual que inicia na infância, mas que vai acompanhar essa criança ao longo de toda a sua vida, limitando-a em direitos e oportunidades e trazendo impactos diretos para a sua vida pessoal e a sua carreira no futuro. Educamos meninas e meninos de forma diferente para sustentar uma estrutura injusta. Como a educação feminista pode impactar nos direitos de meninas e mulheres? Bom, eu penso que a educação feminista para mulheres e meninas, ela precisa pegar e compreender a diversidade da constituição de ser mulher. A dimensão estética, ela reverbera numa dimensão sociocultural, né? Então, são duas perspectivas de pluralidade. Uma pluralidade performática do ser mulher. Então, assim, sim, tem mulheres que se veem confortáveis dentro de uma dimensão constitutiva de casar, de ter filhos, de ter uma relação monogâmica, de até mesmo trabalhar o trabalho doméstico, né? O trabalho domiciliar, não ser o trabalho fora de casa. E tá tudo bem, não tem problema em estar nesse lugar, sabe? O problema é estabelecer esse lugar como o único possível. Nas relações pessoais, meninas são estimuladas a buscarem um relacionamento idealizado, casarem e ter filhos. Já os meninos são ensinados exatamente o oposto, e especialmente a perceber o gênero feminino como sendo inferior ao masculino. Mas como essa estrutura desigual se sustenta? E eu acho que a educação feminista vem justamente nesse contexto, onde já desde muito cedo vai mostrar que homens e mulheres eles têm um papel na sociedade, o papel que eles quiserem desempenhar na sociedade, eles podem ser o que eles quiserem, ter o afeto, demonstrar, né, o afeto da maneira que eles quiserem. As pessoas são diferentes, homens e mulheres são diferentes, a gente tem mulheres, né, que são mais secas, mulheres mais chorosas, enfim, eu sou super chorosa, e homens também, né, a gente tem homens mais valentões, homens menos valentões, mas eu acho que a nossa cultura reforça os estereótipos e congelam, né, essas pessoas. É muito difícil sair desse estereótipo de machão para os homens que não se identificam de maneira nenhuma com isso, né? Porque a gente tem esse reforço contínuo, sistemático dentro de casa, na escola, na televisão, nos filmes e assim por diante. Então a gente está falando de uma masculinidade adoecida pela construção de um campo performático do super-herói, do sujeito que não recua, do sujeito que não chora, do sujeito que não sofre, de homens que perdem familiares e que têm dificuldades absurdas de expressarem seus sentimentos naquele contexto porque seu histórico de vida socialmente foi estabelecido para força, né? Então, é nesse lugar que a gente pauta também, não é só numa lógica de crítica, é numa lógica de olhar para eles como um olhar também afetivo, de dizer, cara, vocês precisam viver melhor. A padronização das pessoas desde a infância, materializada nessa divisão binária entre feminino e masculino, é uma questão cultural sustentada por interesses do Estado, do mercado, do patriarcado e do machismo. Instituições têm papel preponderante na manutenção da desigualdade entre meninos e meninas. Qual tem sido o papel da escola no enfrentamento à estrutura binária e desigual em relação ao gênero? Então, a gente tem aí uma escola que tem potencialidade de articulação com os múltiplos processos de atravessamento identitário sociais, né? E isso vai perpassar as violências diversas para além da questão de gênero, né? Então, a gente precisa pensar na escola essa constituição dentro de uma lógica de sexualidade, dentro de uma lógica de gênero, dentro de uma lógica de classe, dentro de uma lógica de raça,
Porque tudo isso constitui o eu, o outro e o nós. Todos nós, enquanto parte da sociedade, contribuímos de alguma forma para isso. Então, o que podemos fazer em nosso dia a dia por meio da educação para não reforçar estereótipos de gênero? Meu nome é Patrícia, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos na altura dos ombros, uso uma camisa branca, atrás de mim é um estante com nichos, livros, plantas e objetos de decoração. Eu faço parte da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. E agora vamos entender como as pedagogias feministas podem nos ajudar a enxergar possibilidades de educação mais igualitárias. Ao contrário do que se pensa, uma educação feminista não significa moldar crianças em formação substituindo-se uma ideologia por outra. A educação tradicional torna-se violenta e traumatizante quando ignora as diferentes maneiras de ser criança e adolescente. Uma educação feminista baseada no amor e no afeto é capaz de reconhecer que cada criança e adolescente é livre para ser o que se é, sem amarras, sem traumas, mas com acolhimento e respeito, sendo valorizado socialmente em todas as dimensões da sua subjetividade. Uma educação feminista problematiza o machismo, buscando ressignificar masculinidade entre os meninos, formando homens mais seguros e transparentes com seus sentimentos, conscientes dos seus privilégios e aliados à luta pelos direitos das mulheres. Ainda que as instituições sociais mantenham uma estrutura de educação conservadora, o que é ensinado no meio doméstico e familiar também prepara as crianças e os adolescentes para esse ambiente externo. Problemas como violência doméstica, manutenção da cultura do estupro, desvalorização do trabalho doméstico, entre outros, podem e devem ser enfrentados em casa, na escola, em rodas de conversa e grupos de amigos. Então é fundamental que a educação feminista esteja no espaço escolar. Mas eu acho que a educação é uma perspectiva mais ampla. A educação é uma perspectiva de socialização de conhecimentos sistemáticos ou não, historicamente produzidos pelo conjunto de homens e mulheres. Isso pode acontecer em casa com a sua avó. Isso pode acontecer na corporação empresarial que você trabalha. A educação pode acontecer na rede social. Pode acontecer na live no YouTube que você está acompanhando. A educação pode acontecer num diálogo que você tem com uma amiga, numa troca. Então, todas as redes de trocas discursivas, quando há abertura para esse processo, pode se potencializar ali uma dimensão de ensino e de aprendizagem. Né? As instituições, elas precisam ter preocupação com isso. Eu posso aprender muita coisa de feminismo conversando com uma brother. Mas as instituições, elas não precisam deixar isso no lugar do acaso. Mas afinal, como podemos educar em perspectiva feminista? Em termos de brinquedos, é você pensar nessa pluriversalidade. É você pensar na pluriversalidade da literatura infantil. Por que essa dimensão contida da princesa e por que essa princesa? Porque a gente vai ter princesas como princesas africanas de Daomé que eram guerreiras. Por que as meninas só precisam ser princesas e ser princesas dentro do ocidentalismo? Por que não ser uma princesa guerreira? Por que não ser uma princesa em um outro lugar? Por que não ser uma princesa que não quer um príncipe? Ela não vai deixar todos os sapos que ela encontrar por aí, né? Ela pode, inclusive, gostar de uma outra princesa também. Então, repensar essa historicidade, essas narrativas, né? Todos os instrumentos, o que é que você compra para sua criança? A mochila, a blusa, como é isso? É sempre nesse mesmo patamar? Nesse mesmo lugar da menina? Dentro de casa é pensar sobre isso. E é gerar esses graus reais de liberdade mesmo, né? Não deixar a criança contida. Eu acho que qualquer área que a gente for analisar, e de qualquer perspectiva, que seja de gênero ou de raça e assim por diante, a gente vai ver que a produção do conhecimento ela vai ser enviesada se ela tiver um grupo muito homogêneo, né? E por isso, mais uma vez, a importância da diversidade na produção do conhecimento científico, né? Se a gente tiver pessoas de diversos grupos, a gente certamente vai ter uma ciência melhor, mais fidedigna, mais eficiente e assim por diante. Esse contato com o diverso, esse contato com a pessoa que é diferente de mim, né? Eu acho que vai ser feita para as crianças em especial, principalmente na escola. E na escola a gente pode ter o direcionamento dessa diversidade, dessa
riqueza, né? No sentido, inclusive, de cada um entender o outro, de ampliar esse sentimento de empatia, o empoderamento dos diversos grupos, né? Eu acho que a educação formal, esse espaço, né, de educação nas escolas, é um espaço onde a gente deve aproveitar para fazer esse tipo de formação cidadã, né? Eu acho que, óbvio que o conteúdo é super importante, mas médicos, engenheiros, advogados, biólogos, professores vão ser pessoas da sociedade e vão contaminar a sua atuação profissional com o que né, com o cidadão que se enxerga dentro dessa sociedade. Como vimos, a educação numa perspectiva feminista é aquela que entende que há várias formas de discriminação e preconceito que nos violentam e tentam nos condicionar a um certo jeito de estar no mundo. É aquela que parte da compreensão de que é o caminho do afeto e do amor que nos levará à transformação das estruturas sociais, mas apenas se e quando trilhados juntos, em comunidade. Pois, como nos lembrou o provérbio africano, é preciso uma aldeia para educar uma criança. E acrescentamos, é preciso uma aldeia livre e diversa, coletivamente comprometida, para criar uma criança feliz e respeitada por ser quem se é. Nós somos a Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP e esse foi o episódio Educação Feminista de Crianças e Adolescentes, da série Por que esse é um tema de direitos humanos das mulheres? Se inscreva no nosso canal e acompanhe os próximos vídeos. Para saber mais sobre o projeto, acesse o link na descrição. Até a próxima!